Olá, bem-vindo ao programa Rumo Certo. Você sabe o que é KPI? É uma ferramenta estratégica que faz a medição do desempenho da gestão e sucesso da empresa. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o Julian Tonioli, CEO e fundador da Audas. Oi, Julian, bem-vindo. Oi, Viviane, tudo bom? Tudo bem, Julian? Para a gente começar, o que é a Audas? A Audas é uma consultoria de gestão que a gente criou em 2014, depois de algumas iniciativas como empreendedor, né? Então, eu também comecei uma empresa de software em 2002, que a gente acabou vendendo no finalzinho de 2011, e tive alguns outros empreendimentos também entre 2012 e 2014. E aí resolvi mudar de lado da mesa, né? Deixar de empreender no sentido de tocar um negócio só e ajudar outros empreendedores nas suas jornadas aí, né? E a Audas foi montada com esse propósito. A gente atua em 4 grandes pilares, né? Na parte de planejamento estratégico, governança, gestão e capital, né? E aí, tipicamente, nossos clientes são outras empresas de donos aí em diferentes estágios de crescimento. Maravilha. E o que é KPI, Julian? Boa. KPI, na verdade, é uma abreviação de Key Performance Indicator, né? Ou seja, indicador-chave de performance. Né? O objetivo dos KPIs é você poder medir de uma maneira consistente, né? Qual é a evolução do negócio vis-à-vis aquilo que foi efetivamente planejado e com isso você dá suporte para suas iniciativas gerais, tanto de planejamento como de execução e melhoria contínua. Isso é novo no mercado, Julian? Não, não é novo, não é novo. A gente sempre utilizou, de certa maneira, essa questão de indicadores e indicadores chaves, né? Mas recentemente, acho que isso foi, de certa forma, retomado e atualizado com algumas técnicas de gestão mais modernas. Mas né, não é uma técnica de gestão nova, não. E como utilizar essa técnica, Juliana? Vamos lá, eu tenho uma empresa, Boa, tenho um açougue e quero ver se eu estou sendo um bom gestor no meu açougue, se eu estou falando bem com os meus legal. funcionários, se a empresa está indo bem. Como eu posso utilizar essa técnica? Legal. O princípio de toda técnica de utilização de indicadores é você ter uma base de referência para comparação. Então, isso significa que indicadores só funcionam de maneira adequada se eles estiverem suportados e atrelados a um planejamento. Então, o primeiro passo para você ter indicadores efetivos é você também construir um plano para o seu negócio, né? Um planejamento, um orçamento, alguma base de referência que te indica para que caminho, para que direção você quer ir, o que você está buscando, né? A partir desse ponto, provavelmente existem algumas métricas, alguns indicadores, né, que são esses KPIs, que mostram se você está indo no sentido correto ou não, né? Se você está indo na direção correta. Então, o exemplo que eu dou é sempre a analogia de uma viagem. Então, você não sabe se você está indo na direção certa se você não tiver um mapa e você não tiver um destino para onde você quer ir. A partir daí, o que você quer medir é: estou na direção certa? Estou na velocidade certa? Né? Estou seguindo os limites de velocidade adequados naquelas estradas que eu vou utilizar? Então, os KPIs, eles têm esse objetivo de garantir que você, dentro do que você realizou como plano e das premissas que você implementou no seu plano, envolvendo receita, envolvendo margens, envolvendo resultados, tudo mais, se você está naquela direção. Quer dizer, o KPI, você faz uma análise de papéis mesmo, como você está indo, na margem que você planejou ganhar, então você analisa e vê se você está no indicador Exato. correto, na forma da gestão. Exato. Então, por exemplo, pensa que você deu o exemplo do açougue, né? Então, pensa que primeiro um dos exemplos é assim: poxa, eu quero ter uma receita mensal de X reais, né? Eu quero essa receita aqui, eu vou atender Y clientes, né? Porque o meu ticket médio, por exemplo, de venda, ele é R$ 200 por cada cliente ou R$ 100 por cada cliente. Então, a partir daí, você consegue avaliar o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo de faturamento de X reais no mês. Eu preciso atender tantos clientes com um ticket médio de X reais
E a cada venda dessa eu quero ter uma margem, por exemplo, de X%. Então, esses são os indicadores que você vai monitorar depois. Primeiro, seu ticket médio é esse que você imaginou? O seu volume de clientes atendidos de fato está sendo esse ou não? Se não, o que você pode fazer eventualmente para aumentar o seu volume de clientes, né? Por último, a sua margem está sendo aquela, ou seja, a relação entre seus custos e suas receitas estão dentro daquilo que você também imaginou que ia acontecer para que ele gere o resultado que você espera para o seu negócio? E o mais importante nos KPIs é, poxa, e o que acontece se não tiver, né? Se esses parâmetros não se confirmarem, quais as ações que você pode tomar como gestor do seu negócio para endereçar esses pontos, né? Para fechar essas diferenças entre o que você esperaria ter e o que você de fato está percebendo no dia a dia do seu negócio. Ah, bem interessante. E como fazer essa análise de uma forma estratégica e operacional, para saber se eu estou indo bem com o meu açougue na planilha de estratégias, que eu tenho para mais vendas, na parte operacional, como fazer esse indicador na parte operacional da empresa? Legal. Então, o que a gente costuma fazer primeiro é olhar histórico. Então a gente olha o que aconteceu nos últimos períodos, né, seja nos últimos meses ou nas últimas semanas, e a gente tenta medir quais são esses parâmetros históricos, ou seja, a gente cria uma base de referência do que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Depois disso, a gente olha para o nosso planejamento de evolução, quais são as diferenças que precisam acontecer entre esses indicadores versus o histórico e o que eu espero no futuro para que eu possa melhorar minha performance. Então, por exemplo, vamos supor que nesse caso específico a gente perceba que o nosso ticket médio é de R$100 e a nossa margem média é de 20% a cada venda, né? E a gente gostaria, por exemplo, de ter um ticket médio de R$130 e ter uma margem de 23% para essa venda, né? Por quê? Porque com essas duas variações eu vou aumentar o resultado do meu negócio no longo prazo, né? Então, o que eu preciso fazer? A partir do momento que eu entendi a referência histórica e defini a nova meta para esse indicador, eu consigo pensar em quais as ações de negócio que eu preciso tomar aqui. Então, por exemplo, uma das ações pode ser reajuste de preço, uma segunda ação pode ser adequação do portfólio, trabalhar com itens de portfólio um pouco mais nobre, que tenham um preço maior e que consequentemente possam também ter uma margem maior, ou ainda aumentar o número de tickets, de itens naquela venda. Então, eu não só vou vender um item, mas vou vender 2, 3 itens, né? Que tipicamente é o que a gente trabalha em varejo. Então, é assim que a gente faz essa conexão do ponto de vista da estratégia, de onde você quer ir para o negócio, e para o aspecto operacional, que são quais as atividades e ações que eu, como empreendedor, preciso tomar para que eu possa afetar aqueles indicadores que eu estou medindo. Quando você fala em ticket, você quer dizer o produto? Eu quero dizer o valor da venda, né? Então, assim, o valor de cada cliente compra por mês, por exemplo, ou em cada transação de R$100, né? É o valor daquela venda especificamente. E qual é o passo a passo, Julian, para criar um bom KPI? O passo a passo é um pouco disso que a gente já discutiu nas respostas anteriores. O primeiro passo é definir para onde que a gente quer ir, né? Qual que é o nosso plano? Esse plano vai dizer quais são aqueles indicadores que eu deveria monitorar, né? São os mesmos indicadores que fizeram parte das premissas e dos parâmetros que a gente utilizou no planejamento, né? O segundo aspecto importante é esse de olhar a nossa performance histórica, olhar o que vem acontecendo do ponto de vista de passado, né? E como é que a gente tem performado e tem gerado resultado em cada um desses indicadores que a gente definiu que são indicadores importantes, né? O terceiro passo relevante na construção de indicadores que fazem sentido e na posterior análise desses indicadores é construir uma forma de você coletar esses dados da maneira adequada, né? Então não adianta a gente definir indicadores que depois a gente não consiga ter os dados para efetiva medição. Então a gente tem que garantir que as informações vão estar disponíveis, né?
O quarto passo é associar esses indicadores às pessoas, né? Ou seja, quem são as pessoas cujo trabalho está sendo impactado por aqueles indicadores e que tem a responsabilidade daí por fazer essa análise. E um negócio pequeno, tipicamente isso está sob gestão eventualmente do dono, do proprietário. Mas em um negócio maior, tipicamente você tem pessoas diferentes na organização responsáveis por indicadores diferentes também, associados às suas atividades e suas responsabilidades, né? E o último ponto de todo o modelo de gestão por indicadores é a gente ter o que a gente chama de uma cadência de acompanhamento e controle, né? Então, a gente garantir que a gente avalie esses indicadores com uma cadência fixa. Então, alguns indicadores vão ser diários, outros semanais, outros mensais, e que a gente monitora esses índices de maneira recorrente e a partir desse monitoramento e análise a gente toma as decisões do ponto de vista de negócio. Agora, bem legal isso que você falou, né? Tem vocês, que é como uma empresa de consultoria, né, que fazem essa medição, ou o gestor, ele faz a própria medição do KPI, se a empresa está indo bem, está indo mal. Mas como faz a parte técnica mesmo? É o quê? Uma planilha? Você escreve ali quanto está gastando, quanto está saindo? Como que funciona exatamente isso? Tem vários níveis, Vivian. Você pode, desde o nível super simples, que é ter uma planilha em Excel, onde você controla esses parâmetros, até sistemas super sofisticados, baseados em sistemas de business intelligence, onde você coleta informações de diferentes sistemas e diferentes fontes no seu negócio e, a partir daí, você calcula esses indicadores, né? O nível de maturidade das companhias é que definem também o nível de maturidade e de complexidade do acompanhamento, né? Então, a gente aqui tem casos de clientes que acompanham isso via indicadores e a gente mesmo suporta desse ponto de vista, e tem casos de clientes que utilizam sistemas mais sofisticados, seja o próprio ERP, né, que é o sistema de gestão empresarial que geralmente se utiliza, ou outros sistemas de acompanhamento e monitoramento desses indicadores. Então, através de planilha, eu queria que você desse um exemplo prático para a gente, de como funciona. A gente está lá com o açougue. Então, eu vou fazer, já estou aberto há 2 anos, ele está indo bem, mas eu nunca fiz essa análise. Então, eu vou fazer uma planilha de Excel, anotar o quê? O que eu anoto nele? A logística, os gastos, as compras que estão entrando, que estão saindo. Eu quero saber, tintim por tintim, não esconda nada, Julian. Como fazer o KPI ideal? Então, vamos usar o açougue como exemplo aqui, né? Então, o que a gente quer medir? Então, primeiro, e vamos assumir que a gente nunca mediu nada. Então, a gente não tem nenhum tipo de histórico. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai, a partir de agora, todo dia, a gente vai anotar alguns parâmetros daquele negócio. Então, a gente vai anotar, por exemplo, qual que era o estoque no começo do dia, qual que era o estoque no final do dia, quantas mercadorias, quantos quilos de carne eu recebi naquele dia, eventualmente, né? Quantos quilos de carne que eu vendi naquele dia, eventualmente, qual que foi a minha receita naquele dia, né? Quanto que eu tive de venda naquele dia, né? E a partir dessa informação de quantos quilos de carne e quanto foi a minha receita, eu consigo calcular o que é o meu preço médio por quilo vendido, que é uma informação importante, né? Eu vejo também quanto que eu paguei pelas mercadorias que eu recebi naquele dia, e a partir dessa informação eu também consigo entender o que é o meu custo por quilo por dia, né? Porque eu vejo ali quanto eu gastei, quantos quilos eu recebi, então eu tenho essa informação. A partir da diferença entre preço e custo, eu consigo calcular minha margem por quilo vendido, né? Consigo medir para quantos clientes eu vendi naquele dia, então vendi para 30 clientes naquele dia, né? Com essa informação eu também tenho a minha venda média por cliente, e isso já me deu um conjunto inicial de indicadores que eu consigo utilizar, né? Além desses indicadores, que até agora estão medindo aí receita e margem na venda do produto, eu também consigo monitorar outras questões, né? Eu adiciono outras questões. Por exemplo, consigo medir qual que é a minha despesa, né, ao longo do mês, então quanto eu gasto de aluguel, quanto eu gasto com a minha folha de pagamento, e consigo entender então qual que é o meu custo mensal fixo por mês, né?
Com essa informação e com a minha informação de margem por quilo vendido, eu consigo apurar quantos quilos, então, por mês que eu preciso vender para que eu atinja meu ponto de equilíbrio, que é o ponto a partir do qual eu começo a ganhar dinheiro, né? A partir do momento que eu medir isso todo dia, eu vou ter uma ideia de qual que é a minha performance típica ao longo dos dias, eu vou conseguir começar a comparar quando eu estou performando melhor e pior, consigo começar a tomar decisões, né, a respeito dessa performance e consigo começar a pensar no que eu vou fazer para o futuro, ou seja, se eu quero melhorar essa performance, onde que eu preciso atuar? Preciso atuar no meu custo de compra, eventualmente, para aumentar a minha margem? Preciso aumentar o meu valor de venda por quilo? Preciso aumentar a minha quantidade de vendas por dia? Então, a partir dali, a gente vai fazendo esse trabalho. Mas o começo é esse, é monitorar todo dia, medir alguns parâmetros fundamentais do seu funcionamento, né? Para que a gente possa, a partir daí, começar a tomar decisões. Não tem jeito, né? Empreender é estar ali o tempo todo atento ao negócio, saber tudo o que acontece, desde números até logística, até como estão os seus colaboradores. É muito importante, né, Julian? Sim, a gente fala que o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Essa é uma frase que a gente usa muito aqui, né? A gente só consegue melhorar aquilo sobre o qual a gente exerce gestão e a gente só consegue gerir aquilo que a gente mede e monitora. Senão, é como se a gente estivesse dirigindo um carro, né, absolutamente vendado, sem saber para onde a gente está indo e como é que a gente está, a que velocidade a gente está andando e para que lado que a gente está estressando o volante. Como garantir bons resultados é o que nós vamos saber já depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Rumo Certo. Aqui você aprende como ser um grande gestor. E a gente está conversando com o fundador e CEO da Aldas, Julian Tonioli. Julian, bem-vindo de volta. Julian, como garantir que os resultados dessa técnica do KPI estejam alinhados com o desempenho dos colaboradores e alinhados também com os planos estratégicos da empresa? Legal, Vivian. Então, o primeiro passo é a gente, né, garantir que a gente saiba para onde a gente vai e quais os fatores que afetam esse plano, né? Então, mais uma vez, esses aspectos fundamentais que afetam o negócio. O segundo passo é a gente comunicar isso para os nossos colaboradores, né? Então, se os colaboradores não souberem de maneira clara para onde a gente quer levar o negócio, é muito difícil que eles consigam também contribuir com aquele resultado, né? E aí a gente utiliza os indicadores também como uma forma de medir os entregáveis desses colaboradores e alinhar as suas recompensas, né, remuneração variável ou recompensas de maneira geral, né, à execução do seu planejamento estratégico e ao atingimento daqueles indicadores que nós definimos como os indicadores necessários para que consigamos entregar o planejamento que foi feito, né? Então, isso garante que a pessoa saiba no final do dia, né, o que é importante na atividade dela, o que é esperado, né, como resultado do trabalho que ela executa na organização, né? E mais do que isso, e qual vai ser o impacto para a organização a partir daquele resultado, daquele entregável, e como é que o colaborador eventualmente participa desse resultado de alguma maneira, seja tendo oportunidade de crescimento no negócio, na empresa, seja eventualmente com um plano de remuneração variável ou com outros modelos de recompensa que sejam utilizados eventualmente pela companhia. É bem legal isso que você falou. Hoje se fala muito, né, na gestão humanizada, né? Então, lógico que o KPI é uma planilha, você tem que estar atento aí o tempo inteiro, tudo que acontece na sua empresa, no seu negócio, anotar certinho, mas tem também, né, Julian, que pôr a mão na massa e dar um feedback ao seu colaborador, entender o que está acontecendo, até talvez
por que não chegou naquele resultado esperado, até para você olhar e falar, bom, nós estamos alinhados, mas porque você está o tempo inteiro falando para o colaborador Exato. aonde você quer chegar. Porque às vezes você anota e não fala, o colaborador fica meio perdido. E mais do que isso, você, antes de mais nada, como gestor, como empreendedor, precisa dar as condições para que aquela pessoa consiga desempenhar o trabalho dela também. Então, o primeiro passo é a definição do planejamento e dos indicadores. Ela passa também por você garantir que você dá as condições para aquele colaborador executar o trabalho dele. E condições podem ser capacitação do ponto de vista de novas competências, podem ser ferramentas, podem ser recursos de maneira geral da empresa. Então, o primeiro passo para o gestor é garantir que ele defina para onde se quer ir, comunique isso para o colaborador, dê os recursos necessários, né, ou desenvolva esses recursos necessários e depois, com base no acompanhamento do que efetivamente está sendo feito e conseguido, como você mesmo disse, fazer esse trabalho de acompanhamento contínuo, de feedback e de ajuste do comportamento, eventualmente, daquele colaborador, né? Ou, se muitas vezes pode acontecer também, por mais que você dê todos os recursos e esteja se fazendo tudo certo, por algum motivo específico, às vezes por fatores externos, eventualmente, alguma coisa continua não acontecendo nos seus indicadores. E daí é papel do gestor, do empreendedor, voltar para o planejamento e eventualmente revisar aquele objetivo específico para que também não seja uma meta simplesmente irreal, que não seja atingível, porque daí, ao invés dela atuar do ponto de vista positivo, reforçando motivação, comportamento e direcionamento, ela vai atuar de forma negativa, porque ele gera um objetivo que não é alcançável e tipicamente as pessoas se desmotivam por não alcançar um objetivo de maneira contínua. É muito importante isso mesmo. E agora, para você também definir qual é o resultado da empresa, o resultado ideal. Você está lá na sua planilha, está fazendo o seu KPI. Como definir o que é mais importante dos passos? Aqui eu tenho que melhorar na logística ou no atendimento. Como definir isso? A gente costuma definir isso com base no impacto de cada uma dessas ações. Então, a gente costuma olhar assim, poxa, então a gente tenta medir o que a gente chama do impacto unitário de cada ação. O que quer dizer isso? Então, sei lá, se eu melhorar 1% na minha margem, qual que é o impacto disso? Ou se eu melhorar 1% na minha qualidade de atendimento, quanto que isso afeta eventualmente a minha recompra? Então, o empreendedor, ele precisa identificar o que a gente chama de alavancas do negócio, ou seja, o que são os parâmetros que, uma vez alterados, eles afetam o direcionamento e a performance do negócio. E ele precisa medir o impacto de cada uma dessas alavancas, né? Como é que ele mede isso? Ele mede isso a partir da análise histórica do que ele tem. Então ele olha lá e vê, poxa, eu estou vendo aqui que historicamente eu tenho essa performance aqui nesses indicadores. O que teria acontecido se eu tivesse melhorado esse indicador aqui em 1%, por exemplo? Ele consegue medir isso, né? Simular isso a partir da avaliação histórica da performance dele. E a partir dessa simulação, ele consegue entender os itens que seriam os itens de maior relevância, de maior impacto. Uma vez que ele tem esses itens de maior relevância e maior impacto, a segunda análise é ver qual que é a complexidade de alteração daqueles parâmetros, tá? Então não adianta, às vezes a gente trabalhar, por exemplo, em algum item que seja um item que tenha um impacto muito grande, mas que, por outro lado, exista uma complexidade, né, ou um controle, uma complexidade muito alta ou um controle efetivo muito baixo sobre ele, né? E porque daí aquele é um item onde você não consegue necessariamente atuar, né? E isso faz com que a efetividade daquela ação seja baixa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, vamos supor que a gente chegasse à conclusão aqui no nosso açougue, de novo, que a gente está usando como exemplo aqui, que a ação com maior impacto no aumento de margem seria aumento de preço. Então, se eu aumentasse meu preço em 10%, essa seria a ação com maior impacto na minha performance. A gente sabe que aumento de preço é uma coisa complicada, não necessariamente é simples aumentar preço, né? Então,
Qual que é então talvez essa não seja uma ação. Qual que é a ação mais próxima a aumento de preço, eventualmente, que eu conseguiria implementar para ter o mesmo resultado na margem, eventualmente? Eu posso trabalhar aqui, por exemplo, nesse caso, uma redução de desperdício, porque desperdício, eventualmente, afeta meu custo, e se eu reduzir o meu custo, eu acabo tendo o mesmo impacto em margem do que eu teria aumentando o preço. E reduzir meu desperdício é algo que está muito mais sob meu controle e tem uma complexidade muito menor de implementação do que aumentar preço. Então essas são as análises, o tipo de análise que a gente vai fazendo para definir aquilo que é mais prioritário. Olha só, dica de ouro aí, Julian. Muito obrigada, viu? Infelizmente terminou nosso tempo, foi muito boa a entrevista. Mas antes de terminar, eu gosto de fazer um bate-bola rapidinho. Você pode Boa. completar com uma palavra ou com uma frase, tá bom? Tá bom. Preparado? Boa, vamos lá. Vamos lá, ser empreendedor é? Ser resiliente. Ser um grande gestor é? Ter rotina e cadência. KPI é? Direção. Muito bom, muito obrigada, Juliana, pela sua participação, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Vivian, e até a próxima. E para você ter a direção correta para o sucesso da sua empresa, você não pode perder o próximo programa Rumo Certo. Tchau!